Boa tarde, irmãos. A graça e a paz do Senhor Jesus. Amém. Eu queria compartilhar hoje a respeito dessa condição. Tem muitas coisas na nossa vida que não vêm automaticamente. Nós temos promessas de Deus, creia no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa. Mas às vezes tem pessoas na sua casa que ainda não se converteu. Nós temos promessa de prosperidade, e você às vezes está buscando isso de todo o coração, está orando, e você ainda não viu a resposta. É porque na nossa vida tem muitas coisas que tem um processo. Ninguém gosta do processo, nós gostamos do fim das coisas, amém? Você vê a promessa de Deus de prosperidade, eu já estou visualizando a prosperidade, mas tem um processo. A pastora Luísio falou hoje no culto de manhã a respeito da borboleta. Os irmãos sabem que a borboleta ela passa por um processo de metamorfose, de transformação. A borboleta nasce como uma lagarta, um coró nojento, mas depois se transforma numa grande borboleta bonita, admirada no mundo todo. Mas para que isso aconteça tem um processo. Ela não nasce borboleta. Então ela nasce como uma larva mesmo, um corozinho bem feio, nojento, aquele que as mulheres e todo mundo tem nojo daquilo, repulsa daquilo. Mas a partir de um tempo que ela está vivendo como uma lagarta, ela cria um casulo, e ela fica fechada dentro daquele casulo, e ali dentro daquele casulo ela começa a ser transformada. E quando ela começa a atingir a maturidade, ela começa agora a fazer um esforço tremendo, para poder abrir aquele casulo, para depois sair e voar. É um processo, faz parte do ciclo da vida dela. Mas o pastor Luiz estava comentando hoje que uma mãe, certa vez, viu um casulo e a borboleta tentando sair lá de dentro. É um esforço terrível que ela tem que fazer. E aí chamou o filho dela para ver aquele processo. E o filho falou, não, eu vou ajudar ela. Foi lá, pegou uma tesoura e abriu o casulo. Ajudou a borboleta. Só que aquela borboleta saiu agora e nunca pôde voar. Porque ela não passou pelo processo. Aquela foi criada dentro do ciclo de vida dela, aquele processo de abrir o casulo, esforçando com as asas, ela está fortalecendo as asas, estão desenvolvendo as asas, para que quando finalmente o casulo é aberto, agora ela está pronta para sair voando. A mesma coisa acontece com a nossa vida. Há situações que precisam de um processo. Não tem nada a ver com pecado, não tem nada a ver com Deus castigando, não tem nada a ver com nada, tem a ver com que é necessário que você passe por esse processo, para que você possa cumprir o propósito. A borboleta foi criada para voar, mas se ela não passar por esse processo, esse esforço, né, que aparentemente aquela criança viu aquilo e falou, não, eu vou ajudar ela, coitada dela. Mas muitas vezes nós fazemos isso. Há irmãos que às vezes estão passando por um processo, para poder chegar na posição de cumprir o propósito, e quando pessoas chegam e ajudam, né, até com boa intenção, mas você está impedindo que ele se desenvolva e alcance o nível para poder desfrutar da bênção de Deus. A nossa vida é cheia de processos, então há momentos que nós estamos aí precisando da bênção, estamos clamando e não recebemos ainda. O que eu quero ministrar hoje é para trazer consolo ao seu coração, conforto ao seu coração, de que Deus está no controle de todas as coisas. E às vezes você está orando uma campanha de jejum, outra campanha de jejum, você está orando, buscando de Deus e ainda não veio a resposta. E aí fica aquela sensação de que Deus está atrasado na bênção. Deus prometeu na sua palavra, você tem uma palavra de Deus para embasar a sua fé, a sua oração, mas você não vê a resposta. Eu quero compartilhar a respeito disso. O tema da nossa ministração é porque Deus permite atrasos. Porque Deus permite atrasos na nossa vida. Então essa é uma pergunta assim, excelente. Por quê? Porque ninguém gosta de atraso, ninguém gosta de ficar esperando. Eu particularmente, se tem uma coisa que me irrita profundamente, é quando se marca um horário. Pastor, 9 horas da manhã eu estou aí contigo. Aí dá 9, 9h15, 9h30, 9h45, 10 horas, meio-dia, a pessoa aparece aqui. O que aconteceu, irmão? Estou preocupado contigo. Não, pastor, não deu. Mas você marcou comigo 9 horas, irmão. Eu estou te esperando aqui. Então isso é muito ruim. Eu estou te falando isso não é para trazer acusação para ninguém, não. É para você saber que ninguém gosta de atraso. Mesmo aquelas pessoas que estão acostumadas a atrasar, não preocupam com o tempo dos outros, quando alguém atrasa com você, você também fica irado.
porque nós não gostamos de atraso, e aí seja de qualquer tipo de atraso. Você marca uma consulta, né? Pastora Maristela marcou uma consulta essa semana, e aí você marca no médico e fala 9 horas. Consulta está marcada para 9 horas. Aí você chega lá e fica até 11h30 para o médico te atender. E você tem que entrar caladinho, porque se você falar alguma coisa, ele ainda não te atende direito. Mas se marca 9 horas, você chega 9h05, o médico já foi embora. Ele não te espera. Alguém gosta desse tipo de coisa, sim ou não? Não, misericórdia de um negócio desse. Nós não gostamos de atraso no aeroporto, né? E hoje é tão comum aqui em Manaus que nós estamos na rota de virada, né? Os aviões saem do sul, quando chegam aqui, eles estão virando para trás. Então nós estamos sujeitos a atraso de todas as regiões do país, né? E é comum aqui, quantas vezes nós chegamos no aeroporto para sair daqui 3 horas da manhã, não, o voo foi cancelado. Aí qual que é o próximo voo? Amanhã 11 horas. Quem gosta de um negócio desse? Ninguém gosta desse tipo de coisa. Ninguém gosta de esperar. Mas voltando para Deus, por que que Deus às vezes nos faz esperar? Por que que às vezes a promessa demora tanto a se cumprir? Por que que a vontade do Senhor, promessa de Deus é vontade dEle? A promessa dEle, creia no Senhor, será salvo tu e tua casa, é uma promessa dEle, é vontade dEle. Ele já decretou, a sua família será salva. Por que que às vezes demora tanto? Por que que atrasa o cumprimento da promessa? Todos nós estamos sujeitos a essas situações. Na verdade, todos nós passamos por isso. Nós confiamos que confiam no Senhor, sou como um monte de Sião que não se abala, mas às vezes é tão difícil confiar, porque as circunstâncias, o tempo está passando e eu não estou vendo as coisas acontecer. Eu quero compartilhar para trazer consolo ao seu coração, para que você possa continuar confiando e ter a revelação que existe um processo. Nós não temos como afirmar por que que Deus atrasa, mas a Bíblia nos mostra vários casos de pessoas que passaram por essa experiência de um suposto atraso de Deus, mas no final eles puderam testemunhar: Deus é fiel, Deus é fiel. Quem crê que Deus é fiel, diga glória a Deus. O Senhor é fiel, a fidelidade é um dos atributos de Deus. Para tantas quantas são as suas promessas, tem da parte dele o sim, mas não é no nosso tempo. Então eu queria compartilhar algumas passagens da Bíblia que falam a respeito disso. A primeira está lá no Evangelho de João, no capítulo 11, a partir do verso 1, é a história de Marta, Maria e Lázaro. Então João capítulo 11, verso 1 está escrito: estava enfermo Lázaro de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava enfermo, era a mesma que ungiu com bálsamo o Senhor e lhe enxugou os pés com seus cabelos. Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Esse texto é extraordinário, porque aqui mostra uma intimidade, uma liberdade que Marta e Maria tinham para com Jesus. Marta, Maria e Lázaro amavam Jesus, mas Jesus também amava Marta, Maria e Lázaro. E elas falam para Jesus, mandam um recado para Jesus falando: Senhor, aquele que o Senhor ama está enfermo. Elas não mandaram avisar: fala para Jesus que Lázaro está doente, fala para Jesus que o nosso irmão está doente. Elas falaram: aquele que o Senhor ama está doente. Não era uma pressão, não era para forçar Jesus a nada. Elas apenas estavam expressando aquilo que Jesus já havia confirmado na presença deles. Eles tinham comunhão com o Senhor e tinham liberdade com Ele. E o Senhor Jesus, quando estava em Betânia, na casa de Marta, Maria e Lázaro, ele se sentia à vontade, ele ficava bem naquele lugar. A Bíblia fala, Betânia é o nome daquela vila, é Bet-ânia. Então a palavra Betânia, ela tem um prefixo Bet, assim como Betel, Betesda, Belém. Belém em português não tem, mas na verdade Belém, lá no grego é Bet-lehem. Então tem o Bet também, e esse prefixo Bet significa casa. E aí nós vemos que Betesda, lá onde tinha um tanque de Betesda, é casa de misericórdia. Betlehem é casa do pão, Belém significa casa do pão, Betel, casa de Deus, e Betânia, na tradução, é casa dos pobres. Na verdade, se você for lá na Bíblia online e clicar lá, você vai ver casa de miséria, é casa de gente pobre. E é interessante que o Senhor Jesus gostava de Betânia, que era uma vila que ficava ali no Monte das Oliveiras.
O Monte das Oliveiras não é apenas o local ali do jardim do Getsêmani. O Monte das Oliveiras tem quase 30 quilômetros de extensão. Então essa vila de Betânia, que fica mais ou menos 3 quilômetros de Jerusalém, fazia parte ali do Monte das Oliveiras. O Senhor Jesus não tinha problema de ficar na casa de pobre. A casa de Marta, Maria e Lázaro era uma casa que ele ficava à vontade. Era uma casa que ele tinha prazer. Ele não tinha problema de estar na casa de pobre. E nós vemos um pouco disso porque quando Maria, mãe de Jesus, e José foi consagrar ele no templo, eles fizeram uma oferta. Eles levaram, diz a Bíblia, 2 rolas ou 2 pombinhos. Isso está escrito lá no Evangelho de Lucas, capítulo 2, a partir do verso 22. Lucas 2, verso 22, está escrito a respeito daquele dia que Jesus foi ser consagrado. Passados os dias da purificação deles, segundo a lei de Moisés, levaram-no a Jerusalém para o apresentarem ao Senhor, conforme o que está escrito na lei do Senhor. Todo primogênito ao Senhor será consagrado, e para oferecer um sacrifício segundo o que está escrito na referida lei, 1 par de rolas ou 2 pombinhos. Na verdade, na lei de Moisés, havia lá alguns animais que poderiam ser sacrificados, né? Poderiam se levar um boi, um novilho, né, que está escrito na lei, poderia levar uma ovelha ou uma cabra, ou poderia levar pombos ou rolas, como a Bíblia fala aqui. O que determinava o tipo de animal que ia ser levado é a condição financeira daquele que ia consagrar o filho. Então as pessoas mais ricas, eles levavam um novilho. Nós, quando falamos de boi, de novilho, a gente pensa que é como na condição atual, né? Tem fazendeiros aí que têm milhares, talvez milhões de cabeças de gado, né, que criam para o abate para vender a carne, mas naquele tempo não se comia carne de boi. Naquele tempo o boi era uma ferramenta de trabalho, para puxar a carroça, para puxar o arado. Então as pessoas não comiam carne de gado. Toda a carne que comia era de ovelha, de cabra ou de outros animais pequenos. Então somente aquelas pessoas que tinham muito dinheiro que poderiam levar um novilho, um boi para ser sacrificado na consagração do filho. As pessoas de classe média levavam um cordeiro, uma cabra, mas as famílias pobres que não tinham condição levavam pombinhos, pombos ou rolas, como está falando o texto aqui. Jesus, nós sabemos, ele é filho de Davi, ele é descendente da família real de Davi. E aí quando você olha por esse prisma, você vê que a descendência de Davi, que era um rei muito rico, ela foi caindo, que quando Jesus nasceu aqui na terra, eles eram pobres, não tinha a riqueza real mais. E o que é interessante aqui é que Jesus era o Filho de Deus, que viria nascer aqui na terra. Eu queria que tivesse cuidado com essa música, porque a semana passada na live ficou muito alta a música. Arrumou? Então, já cortou. Tá bom, pode tirar essa música, não precisa dessa música. Então, voltando aqui, Jesus poderia ter nascido em qualquer família, poderia ter escolhido qualquer família, em qualquer casa, qualquer palácio ele poderia nascer. Mas para nós é muito importante, ele nasceu numa família humilde, escolheu nascer e ser colocado numa manjedoura, num coxo. Normalmente nós vemos na religião, naquelas apresentação de Natal, é um lugar bonito, limpinho, mas ele estava num estábulo de animais, que tinha ali fezes de animais, baucheiro. Ele nasceu nesse lugar, e tem uma mensagem, nós já ministramos aqui uma mensagem a respeito da manjedoura, que era o lugar onde se criava os cordeiros que seriam sacrificados no templo. Por isso, quando nascia o cordeiro, que não poderia ter nenhum defeito, os pastores envolviam em panos e colocavam na manjedoura os animais, para depois ser levado para o templo. Então Jesus deveria nascer naquele lugar, ser envolto em panos e colocado na manjedoura, porque ele seria o cordeiro que seria oferecido em sacrifício do templo, no altar do sacrifício que foi a cruz. Mas ele escolheu nascer numa família pobre. E depois que Jesus ressuscitou, ele foi elevado ao céu, foi assunto aos céus, no Monte das Oliveiras, diz a Bíblia. Mas no Evangelho de Lucas, nós vemos que no Monte das Oliveiras, onde ele foi elevado aos céus, era exatamente na cidade, na vila de Betânia, está escrito em Lucas 24, 50. Então, os levou para Betânia, Jesus levou os discípulos para Betânia, e erguendo as mãos, os abençoou. Aconteceu que, enquanto os abençoava, ia se retirando deles, sendo elevado ao céu. Então Jesus tinha um relacionamento
particular ali em Betânia. É como se Betânia fosse um lugar, como se Betânia, casa de pobre, casa de miséria, fosse um lugar onde ele se sentia muito confortável. Jesus participou daquela ceia. O texto que nós lemos aqui fala dessa Maria aqui, que ungiu os pés do Senhor com perfume caro, enxugou com os cabelos. Jesus participava da ceia nessas casas de pobres, ele participava também nos fariseus. Mas nós vemos que Jesus se sentia confortável em Betânia, ele tinha prazer de estar em Betânia. Quando ele ia na casa de um fariseu participar de um jantar, os fariseus não chamavam porque queria a presença dele. Chamava ele para observar, para ver o que ele está fazendo, para tentar pegar ele numa cilada. Então havia casas que Jesus ia jantar, participar de uma ceia, mas não tinha prazer nenhum. Imagina, você é convidado para um evento, mas você chega lá, as pessoas não dão a mínima para você, não conversam com você, coloca você num canto e você fica ali sem saber porque foi convidado. Imagina você convidado num outro lugar que as pessoas te recebem, te abraçam, colocam num lugar de honra. É muito diferente o relacionamento quando você é bem-vindo. Quando nós somos bem-vindos num lugar, então nós temos prazer de estar naquele lugar. E Jesus tinha esse prazer de estar em Betânia, na casa de Lázaro. E foi exatamente em Betânia que ele subiu aos céus depois que ressuscitou. Nós vemos na carta aos Efésios, capítulo 3, verso 17, Paulo falando a respeito de Deus habitar em nós, do Senhor habitar em nós. Ele diz: e assim habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor. Paulo fala: e habite Cristo em vosso coração. Todo aquele que crê com o coração na obra da cruz, no poder de Deus, você agora se torna morada de Deus. Todo aquele que recebeu Jesus como Senhor e Salvador, você se tornou morada. Então Paulo fala: habite Cristo em vosso coração pela fé. Se ele tivesse parado aqui, nós entenderíamos apenas que você nasceu de novo, você se tornou morada. Mas ele fala: estando vós arraigados e alicerçados em amor. Essa declaração de Paulo aqui no grego, literalmente ela fala que Cristo habite e se sinta à vontade em vossos corações, que Ele tenha prazer em habitar em você, que Ele tenha prazer em ter um relacionamento com você, não apenas habitar, não apenas como cumprimento de uma promessa, não apenas que você é membro do corpo, mas que você tem prazer na presença dEle, que você cultive essa presença. Como é que você vai fazer com alguém que você convida para ir na sua casa, ter prazer de estar na sua casa? Quando você se importa com a pessoa, quando você preocupa, quando você fala, dá atenção para a pessoa. Então o Senhor habita em nós na pessoa do Espírito Santo, mas Ele vai ter prazer naquele coração aonde a pessoa se importa, pergunta, pede direção, chora as suas mágoas, coloca diante dele as suas petições. Nós temos prazer de estar num lugar quando as pessoas se importam conosco. Nós já falamos em muitas das nossas reuniões aqui a respeito do ambiente da igreja. Toda igreja, todo ministério recebe visitantes. Mas todos nós já tivemos a experiência de entrar num prédio de igreja para participar de um culto e perceber um ambiente hostil, onde ninguém olha para você, ninguém conversa com você. Parece que as pessoas não estão se lixando de você estar ali para cultuar a Deus. Mas todos nós temos a experiência de chegarmos num local onde você percebe a presença, onde as pessoas te cumprimentam, as pessoas te dão as boas-vindas. Nós trabalhamos para que nós sejamos uma igreja que tem esse coração para receber aqueles que o Senhor envia. Porque quando uma pessoa entra pela primeira vez nesse prédio aqui, ele não está vindo porque ele quer. Talvez você que está nos visitando aqui hoje, você pode até pensar: não, eu vou lá porque eu decidi ir lá, eu ouvi falar dessa igreja. Não, foi Deus que trouxe você para cá. E a minha oração constantemente é para que nós sejamos um local onde quem entra aqui possa encontrar repouso nos pastos verdejantes, descanso junto às águas de descanso, refrigério de alma. A nossa oração é para que você, visitante, encontre aqui esse lugar do Salmo 23, repousar em pastos verdejantes, na presença dEle, junto das águas de descanso, águas vivas da palavra, que você encontre refrigério de alma. Esse é o grande desafio para nós como igreja no século 21, de não sermos apenas um povo que prega mensagens de autoajuda, mensagens para que você possa agora sair daqui com uma palavra motivacional. Então Paulo fala que Cristo habite e se sinta à vontade em vossos corações. Então nós devemos viver a nossa vida cristã de tal maneira, eu amo essa expressão, de tal maneira, porque Deus nos amou de tal maneira,
nós devemos procurar viver a nossa vida cristã de tal maneira para que o Senhor tenha prazer de habitar em nós. Nós cremos que uma vez filho, sempre filho, uma vez salvo, salvo eternamente. Então Ele não vai mudar, não vai abandonar você, independente daquilo que você está fazendo, ou já fez, ou vai fazer ainda. Ele continua, fez de você morada. Mas voltando aqui para a história de Marta e Maria, no capítulo 11 do Evangelho de João, a partir do verso 4, continua dizendo, quando Marta e Maria mandou a notícia que aquele que ele amava estava enfermo, agora continua o texto aqui. Ao receber a notícia, disse Jesus, esta enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ele glorificado. Ora, amava Jesus a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Mais uma vez o Espírito Santo coloca aqui, amava Jesus, aquele povo de Betânia, aquele povo que era pobre, não necessariamente pobre apenas financeiramente, mas humilde de espírito, amava o Senhor Jesus, Marta, sua irmã e Lázaro. Você pode tomar isso aqui para você, nós falamos, você amado, filho amado, aqui está aqui, amava Jesus, cada um dos filhos, cada um dos irmãos da igreja videira. A Bíblia enfatiza isso o tempo todo, que você é amado, e aqui está aqui, ora, amava Jesus, Marta, sua irmã e Lázaro, assim como Ele ama você, diga glória a Deus. Ele ama você. Agora o que o texto continua dizendo, quando pois soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar onde estava. O texto diz, amava Jesus, Marta, sua irmã e Lázaro. E porque ele amava, ele demorou 2 dias. Isso é algo assim, talvez difícil de compreender, porque as pessoas podem pensar, mas se ele amava, por que ele não foi logo lá para curar o homem que está doente? Mas pode ser questionável, como que ele amava se ele ficou sabendo que estava doente, poderia curar e não curou? Mas o texto mostra para nós claramente que é exatamente porque ele amava, é que ele demorou 2 dias, ele atrasou 2 dias, porque amava. Essa é uma verdade que você precisa plantar no seu coração. Tem muitas coisas que você está buscando de Deus, e está com esse pensamento, como Marta e Maria, cadê o Senhor? Nós mandamos há 2 dias atrás, até agora Ele não veio, nós sabemos que Ele voltou, Lázaro já tinha morrido há 4 dias, quando a notícia chegou para Jesus, Lázaro já tinha morrido, a notícia chegou, ele já tinha morrido, por isso que Ele falou com os discípulos lá, os discípulos falaram, Lázaro está doente, nós temos que voltar. Aí Jesus fala para ele assim, não, Lázaro está dormindo. E os discípulos falam, então tá bom, se ele está dormindo, está tudo em paz agora, né? E Jesus falou, Lázaro morreu. Vocês ainda não entenderam, mas essa enfermidade não é para a morte, é para a glória de Deus. Porque ele amava, ele atrasou. A mesma coisa, se tem coisas você está buscando de Deus, se você está buscando a salvação de alguém da sua família, se você está buscando aí uma porta de emprego, se você está buscando um milagre de Deus e ainda não chegou, baseado nesse texto, eu posso falar, ainda não chegou porque Ele ama você, porque Ele ama você, tem um processo, lembra da borboleta, se você abrir o casulo, você não vai desfrutar, não vai cumprir o propósito, que você vai receber essa bênção. Aí quando Jesus chegou, eles compreenderam, por que Jesus atrasou? Quando Jesus chega ali, Lázaro já estava morto. E é interessante que quando ele chega, primeiro Marta chega para Jesus e fala com ele, Senhor, se o Senhor estivesse aqui, ele não tinha morrido. Se o Senhor não tivesse demorado, ele não tinha morrido. Se o Senhor não tivesse atrasado, ele não tinha morrido. Tanto Marta quanto Maria falou isso para ele. Mas o que Jesus falou? Jesus deu para eles uma revelação extraordinária. Jesus falou, está lá no Evangelho de João 11, verso 25. Disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo o que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Aqui você entende por que Jesus demorou 2 dias. Ele amava, porque ele amava, demorou 2 dias, para que ele estivesse agora uma revelação poderosa dele. Para que nós hoje, 2000 anos depois, pudesse compreender o amor de Deus de uma medida que normalmente nós não compreendemos. É aquela história do pai que tem um filho pequeno. O filho quer alguma coisa, quer brincar com a tesoura, quer brincar com a faca, e o pai não deixa. Naquele primeiro momento a criança pensa, meu pai não me ama. Mas quando um pai toma a faca, a tesoura da mão do filho, ele faz isso é porque não ama ou porque ama? Porque ama. Da mesma maneira, tem coisas que nós ainda não provamos de Deus, porque Ele nos ama.
Nós estamos vivendo um processo para podermos desfrutar do melhor de Deus. E o Senhor falou para eles, ele nem tinha morrido ainda, mas ele já anunciou, eu sou a ressurreição. Marta e Maria descobriram que Jesus era a ressurreição antes mesmo dele morrer. Elas tiveram uma revelação dele, ele se revelou a elas de uma maneira que ninguém ainda tinha a revelação, nem os discípulos tinham essa revelação. Jesus os amava e demorou para abençoá-los com uma grande revelação, e eles tiveram essa revelação. Ele é a ressurreição e a vida. Depois, você sabe, ele foi lá e ressuscitou Lázaro. Se o Senhor está demorando para fazer algo na sua vida, pode ser que haja uma revelação que Ele quer que você tenha, e que você não vai ter, se você não passar por esse processo. Lembre sempre de Marta e Maria, nós mandamos chamar o Jesus, Ele poderia estar aqui, mas não veio. Aí você pode imaginar o que elas estavam pensando, puxa vida, nós amamos Ele, Ele disse que nos amava, Ele estava conosco, nós sentimos o amor dEle, por que Ele está demorando? Apenas persevere, permaneça na presença. Então nós precisamos perseverar em crer nas promessas dEle. Há grandes revelações que Deus tem para a sua vida, que Ele vai te abençoar com um milagre e com uma revelação. Quando a irmã Terezinha vem dar um testemunho aqui, ela está dando um testemunho, ela teve uma revelação daquilo que nós falamos toda semana. Você pode entrar com ousadia diante do trono da graça, não precisa crer em coisas grandes, apenas entre com ousadia e fale com Deus. Eu quero pedir um carro para Deus, mas se Ele me der uma bicicleta, tá bom, não peça só o carro. Mas como é que Ele vai fazer? Não interessa como que Ele vai fazer, peça para Ele, isso é entrar com ousadia. Mas não veio ainda, Ele vai te dar uma revelação do poder dEle. A história de Abraão nos ensina a respeito disso. Deus chamou Abraão para algo grande, gigante, mas o processo na vida de Abraão foi um negócio assim, quando você olha de olhos naturais, terrível. Está escrito lá em Gênesis 12, a partir do verso 1. Ora, disse o Senhor a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome, se tu uma bênção. Aqui Deus estava chamando Abrão para sair daquele lugar, daquela cidade de idolatria. Abrão estava naquela cidade idólatra como qualquer pessoa, mas Deus foi lá no meio dos idólatras e tirou alguém. Agora Deus falou, você vai ser uma grande nação. Não tem como ser uma grande nação com muitos descendentes sem ter filho. E quando Deus chamou Abrão aqui, ele tinha 75 anos, estava casado, mas não tinha nenhum filho. A esposa Sara tinha 65 anos, ou seja, naturalmente falando, já tinha passado da hora, com 75 anos, mas Abrão nessa época talvez falou, Senhor, 75, estou meio avançado, mas deixa comigo que esse negócio vai funcionar e o descendente vai vir. E ele começou a tentar, e nada de descendente. Aí você pode se colocar no lugar de Abrão, ficou esperando, ano após ano. Talvez no início ele está mais empolgado. Achei que agora prepara Sara que essa noite. E aí uma semana, um mês, um ano, 10 anos, 20 anos, 24 anos demorou para que Abrão tivesse o filho. Ele teve que esperar 24 anos. Entre aspas, Deus atrasou 24 anos para cumprir a promessa que o próprio Deus havia feito para ele. O próprio Deus havia aparecido e feito a promessa. Mas aqueles dias se tornaram meses, os meses anos e os anos década. E Abrão não era aquela pessoa extraordinária. Ele não começou muito bem, pelo contrário, Abrão começou muito mal. Quando Deus chamou Abrão, falou claramente para ele, sai da sua terra, da sua parentela e vai para a terra que eu vou te mostrar. Quando você está lendo a Bíblia ali, Gênesis capítulo 11, tem ali até uma duplicidade de interpretações, porque você vê que Abrão, na verdade, ela é filho de Tera. Tera é o pai de Abrão, então Tera teve Abrão, Naor e Harã, 3 filhos. E ali no capítulo 11 você vê que Deus agora, você vê que Tera, o pai de Abrão, pegou a família dele, depois que Harã havia morrido, e saiu para a terra de Canaã. Então no capítulo 11, antes do chamado específico que está escrito na Bíblia aqui, você percebe alguns estudiosos, pensa que eles afirmam, né, que Deus chamou o pai de Abrão para ir para a terra de Canaã, que a promessa era para Tera.
pelo aquilo que está escrito no capítulo 11 de Gênesis, que Tera pegou agora o seu filho Abrão, a esposa dele, Naor, a esposa, e Ló, o filho de Harã, que havia morrido em Ur dos Caldeus. E Tera fala, vamos embora para a terra de Canaã. E ele saiu, depois parou numa região, fundou uma cidade chamada Harã, que é o nome do filho dele, que morreu, e ficou ali. Aí começa o capítulo 12, agora aparece Deus falando com Abrão. Mas o entendimento mais aceito no meio teológico é que Deus chamou Abrão. E aí Abrão ficou assim, impressionado com aquele chamado. Deus falou para a gente ir para a terra de Canaã. E falou para o pai dele pegou todo mundo. Agora o pai que havia perdido o filho, vamos embora para a terra de Canaã. Deus falou para Abrão, sai da sua terra, da sua parentela. Então Abrão pegou todo mundo e perdeu um grande tempo ali na cidade de Harã, porque o pai estava abatido que havia perdido o filho. E depois que Tera morreu, aí Abrão agora pegou a esposa e levou junto o coitado do filho de Harã que tinha morrido e levou com ele Ló. A gente vê depois quantos problemas Abrão teve porque não deu ouvidos para o chamado de Deus. Então você percebe a promessa, Abrão poderia estar ali, a promessa está demorando porque eu acabei desobedecendo, eu demorei demais a ouvir o chamado de Deus, e pior, eu ainda trouxe um parente ainda. Mas nada disso estava impedindo a bênção de Deus, nada disso estava impedindo para que o cumprimento da promessa. Não era a razão do atraso, não é por causa do pecado de Abrão, não é porque Abrão tinha feito coisas erradas, ainda que ele fez muitas coisas erradas. Deus queria dar a Abrão e Sara uma revelação de si mesmo, que ninguém mais tinha. Abrão foi chamado para ser o pai da fé, e quando você é chamado para ser o pai de alguma coisa, Deus vai preparar você, existe um processo. Hoje nós sabemos, o mundo sabe, Abraão é o pai das 3 maiores religiões do mundo, ele é o pai de grandes nações, e para que ele alcançasse agora esse fim, havia um processo pelo qual ele deveria passar. Ele era a lagarta que Deus chamou em Ur dos Caldeus, para depois transformar numa grande borboleta no final da vida dele, pai de multidões. Então Deus queria se revelar a Abraão de uma medida que ninguém nunca tinha tido a revelação. Você imagina Sara, havia muitas mulheres ao redor de Sara, muitos filhos. Imagina naquele tempo as mulheres tinham muitos filhos, até hoje as judias têm muitos filhos. E Sara estava ali, agora já com 65, 70, 80 anos, e nada de filho, aquele monte de mulher do lado, mas nenhuma daquelas mulheres tinha a revelação do grande El Shaddai, tinha a revelação do Adonai, do Elohim que ela tinha. Se você é mulher e não tem filhos, continue crendo na promessa de Deus. Se você nasceu de novo e você compreendeu o ID, fazer discípulos, e você não está fazendo discípulos, continue crendo no Senhor, que Ele vai te dar filhos. Ele não mudou os planos dEle, não são as coisas que você tem feito ou deixou de fazer que está impedindo, você está vivendo o processo, para depois você colher o fruto da promessa de Deus. Uma coisa que nós vemos em relação às mulheres que eram estéreis na Bíblia, todas aquelas mulheres estéreis que confiaram no Senhor, que esperaram no Senhor, apesar de toda a angústia do processo, elas geraram grandes homens de Deus. Nós vemos que Sara gerou o filho da promessa, Isaque. Sansão, a mãe de Sansão era estéril, a Bíblia nem menciona o nome da mãe dele, fala apenas que ela é esposa de Manoá, gerou Sansão. Ana gerou Samuel, Isabel gerou João Batista. Essas mulheres e tantas outras na Bíblia que eram estéreis, acabou tendo a revelação poderosa de Deus e gerou grandes filhos. Quando Sara estava com 90 anos, foi quando ela chegou ali no território de Gerar, e Abrão falou uma mentira para o rei, já tinha 90 anos, mas ela era tão formosa, tão bonita, que Abraão chegou lá, viu aquele povo, e falou, vamos falar para eles que você é minha irmã, que você não é minha esposa, porque senão eles vão me matar para ficar com você. Ele já chegou mentindo naquela cidade lá, era o rei, se chamava Abimeleque, e por causa de Sara, Deus fez com que todas as mulheres daquela região se tornassem estéreis. Por causa da mentira de Abraão, o rei Abimeleque pegou Sara, levou para sua casa. E essa não foi a primeira vez que Abraão fez isso aqui não. Quando ele veio da terra de Harã para Canaã, ele chegou em Canaã e não parou em Canaã. Ele passou direto e foi para o Egito. Quando chegou no Egito, ele mentiu para Faraó, mentiu para os egípcios, essa aqui é minha irmã.
E Faraó pegou Sara por esposa. E depois Deus mandou uma praga do Egito lá, e Faraó devolveu e botou ele para fora do Egito. E uma das coisas que Faraó deu para eles foi Agar, que depois viria a ser um grande problema na vida de Abraão e Sara. Agora está aqui Abraão de novo, falando uma mentira e gerando problema para os outros. Porque Abraão mentiu que era irmã dele. O que tem problema ser irmã dele? Vamos tomar ela como esposa. Mas lembre-se, Sara tinha 90 anos. As filhas de Sara podem se glorificar em Deus. As filhas de Sara são formosas como Sara era. Só que foi um grande problema. Aquele homem inocente pegou Sara para levar à sua casa. E agora ele teve um problema, porque todas as mulheres da terra dele se tornou estéril. Agora, não é por acaso que esse incidente está exatamente no capítulo anterior ao nascimento de Isaac. Quando aquele homem que estava com Sara, Deus falou com ele em sonho, que ia destruir tudo, porque ele tomou a esposa de Abrão. E ele falou com sinceridade com Deus, mas como é que eu ia saber? Ele mentiu para mim. E outra coisa, ela chegou aqui e mentiu para mim também. O Senhor vai destruir aqui por causa da mentira deles. E Deus falou para ele, você vai restituir a esposa e vai pedir para ele orar com você. Aí imagina aquele irmão que falou uma mentira cabeluda para você, aquele irmão que contou uma mentira grossa para você. E aí você está chateado com o irmão e Deus fala para você, vai lá e pede ele para orar com você, porque ele é profeta. Foi isso que Deus falou para Abimeleque. Abraão estava passando por um processo, mas Abimeleque acabou sofrendo as consequências. Abimeleque quase foi destruído com a sua cidade por causa da mentira de Abraão, e Deus mandou, fala para ele orar com você, porque ele é profeta. E Abraão orou para que as mulheres estéreis tivessem filhos, quando a sua própria esposa não tinha filho nenhum. Aqui nós vemos uma grande sabedoria de Deus, que é a primeira menção de cura na Bíblia. Nós falamos já a respeito desse princípio de interpretação da Bíblia. A primeira menção, ela define a revelação de todas as outras menções das Escrituras. E a primeira menção de cura foi quando Abrão, o mentiroso, que não tinha filho, orou para as mulheres daquela cidade ter filho. E elas tiveram um filho. E logo no próximo capítulo, você vê que Deus aparece para Sara agora, e ela concebeu. O texto está lá em Gênesis 20, 17. E orando, Abraão sarou o Deus Abimeleque, sua mulher e suas servas, de sorte que elas pudessem ter filhos. Aqui para nós isso é um desafio, porque tem muitos irmãos, especialmente irmãos solteiros, que às vezes chega alguém casado pedir um conselho. Vários irmãos já falaram para mim, pastor, queria que o senhor aconselhasse esse casal, porque eles vieram falar comigo, mas eu sou solteiro. Como é que eu solteiro posso aconselhar alguém que é casado? Você não vai falar conforme o seu conhecimento natural, pela sua experiência. Nem eu aconselho nenhum casal com a minha experiência. Eu aconselho as pessoas com a palavra de Deus. Às vezes eu nem concordo com a confusão daquele casal ali, mas eu não estou ali para dar minha opinião. Eu tenho um Senhor, eu sou servo. Então, o conselho que eu dou para todas as pessoas que me procuram é aquilo que está escrito na palavra de Deus. Seja pobre, seja rico, seja casado, seja solteiro, seja sadio, seja doente. O meu conselho, a minha palavra é palavra de Deus. A mesma coisa. Abraão orou por aquelas mulheres. Ele não tinha filho, ele poderia falar, mas eu não posso orar. Na verdade, é aquela preocupação, né? Se eu orar contigo, você está com um problema, você está ferrado, porque eu não tenho filho, se eu impor as mãos na sua cabeça, agora que não vai ter filho mesmo. Mas a sabedoria de Deus, no processo, para que Abraão tivesse o seu filho, passou por esse momento. O diabo sempre vai falar, seu hipócrita, você está aí usando óculos, está orando para o outro parar de usar óculos. Você está aí com essa dor aí, essa enfermidade, está orando para o outro ser curado. Você está passando aí, está liso, né, e está orando para o outro prosperar. É ou não é? Você está liso, não tem nada, o irmão ora pela minha prosperidade. Rapaz, se eu impor as mãos sobre você, você está lascado, porque eu não tenho nada, como é que eu vou orar por você? Alguém já teve essa experiência? Está liso, está parecendo a careca do pastor, liso. O pastor ora pela minha prosperidade. Irmão, procura alguém mais próspero com você. Mas nós oramos no nome do Senhor dos Exércitos, o dono do ouro e da prata. É no nome de Jesus que você ora pela prosperidade, pela cura, para que tenha filho, não tem nada a ver com você. A nossa oração é no nome de Jesus, do Senhor dos Senhores, do Rei dos Reis. Então, ainda que o diabo te acuse e te chame de hipócrita, ore muito mais por isso.
Na verdade, aqui Deus nos ensina um princípio poderoso. Você está buscando algo de Deus, você quer ficar grávida, procura outras mulheres que quer e ora por ela. Você está precisando de prosperidade, procura aquele irmão que está liso e ora para Deus abençoar ele. Você está precisando de alguma coisa da parte de Deus, aquele irmão que está passando pela mesma luta sua, é a chave para que você receba o seu milagre. Nós vemos lá que o Jó, aquele que passou por toda aquela tribulação, ele foi abençoado quando ele orou pelos seus amigos, que não era amigo nada. Aquele povo que estava acusando ele o tempo todo ali, no momento que ele decidiu orar por eles, agora Jó foi abençoado. Então aqui tem uma chave importante para nós, nesse processo de metamorfose, que Deus está trabalhando esse processo, que você às vezes pensa que é um atraso de Deus. Deus está apenas trazendo para você o coração dele, está revelando para você o coração dele, que nos amou quando nós éramos inimigos, que nos abençoou quando nós não queríamos a bênção. A partir do momento que você abençoa alguém, que está precisando da mesma coisa que você está precisando, é porque tem irmãos que acham que Deus é limitado, né? Eu estou precisando de prosperidade financeira, eu vou pedir para Deus, se eu pedir para o irmão, vai dividir aquela herança, né? O meu pai tem lá uma herança, agora vai dividir para mim, meu irmão, então é melhor que eu pegue sozinho a herança. Deus não tem limites, Ele pode abençoar todo mundo com a bênção que você precisa, e ainda ter muito para te abençoar. Aqui tem um princípio importante para nós, seja você bênção na vida daqueles que estão buscando o mesmo que você está buscando. Você quer ver a sua família salva, o cumprimento da promessa? Creia no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa. Ore por aqueles que têm pessoas da família que não converteram. E não se preocupe se eles converterem antes dos seus. Faz parte do processo. Continue orando por aqueles que estão passando pela mesma dificuldade sua. Logo depois dessa experiência de Abraão, que orou para que as mulheres tivessem filho quando a dele não tinha, então Deus visitou Sara. Está lá em Gênesis 21, a partir do verso 1. Visitou o Senhor a Sara como lhe dissera, e o Senhor cumpriu o que lhe havia prometido. Presta atenção nesse texto. Sara concebeu e deu à luz um filho a Abraão na sua velhice, no tempo determinado. Fala no tempo determinado, de que Deus lhe falara. Deus não atrasou. Para Abraão demorou demais, Abraão, mudou de nome lá, mas nada, para eles atrasou, mas para Deus está falando, foi no tempo determinado. Foi na hora certa, não passou da hora. Aquela coisa que Deus tarda, mas não falha, não tarda, é na hora, no tempo determinado que Deus havia falado. Agora, qual que era o problema de Abraão? Deus falou, é o filho da promessa. Então, é o filho do milagre. Enquanto Abraão e Sara tinham energia para ter o filho, não podia ter, porque aí não seria bênção, não seria o filho da promessa, seria o filho dele, seria outro Ismael. Abraão teve um filho Ismael, no tempo do seu vigor, já estava avançado em dias, mas ainda tinha alguma energia ali. Imagina, Deus chamou Abraão, com 75 anos, e ele falou, se Deus chamou, agora vai dar, né? Já entrou no manto ali. Mas aí passou 5, 10, 15 anos, talvez Abraão olhando para o céu, Senhor, a coisa está secando, vai chegar uma hora que não tem jeito mais, o Senhor faz alguma coisa. Eu estou aqui já com 80 anos, 82, se o Senhor não fizer um milagre agora, depois não tem jeito. Você pode imaginar Abraão pensando ali, mas qual que era o tempo determinado? Quando Abraão não tivesse mais nenhuma condição. Quando Abraão chegou para Deus e falou, agora, felizmente não tem jeito mais, porque agora secou de vez, secou aqui, secou Sara, agora não tem jeito. Agora é a hora que Deus fez o milagre, é o tempo determinado, para que quando Isaac nascesse, ninguém pudesse falar, ô velhinho arrojado, com 100 anos já teve um filho, ninguém, com 100 anos ninguém, talvez com 75, com 80, né? Tem uns aí que com 80 ainda está tendo filho ainda, mas com 100, aí só milagre mesmo, e esse é o filho da promessa, o tempo determinado, era o tempo que Abraão perdeu todas as esperanças, acabou tudo, não tem jeito mais, foi tanto que quando Deus falou para Sara, que ela conceberia, ela riu, como será que eu ainda vou ter prazer ainda? Agora, depois que Deus abençoou Abraão, aí ele renovou as forças, porque depois ele arrumou uma outra esposa, ainda teve mais filhos, né? Uma tal de Quetura, que devia ser uma quentura, porque Abraão depois com 100 e tantos anos ainda teve filhos e filhas. Então Deus vai te abençoar, persevere, espere no Senhor, a promessa não passou, a palavra não passou, ainda vai acontecer. Pare de preocupar só com você, ore por aqueles que estão precisando. A demora de 24 anos para Abraão
não foi por causa do pecado de Abraão, não foi por causa das falhas dele, que muitos irmãos ficam acusados, e outros irmãos ainda acusam ainda. Você não está prosperando, olha aí, você não entrega o dízimo, você não entrega a oferta, você é avarento, não tem nada a ver com isso. Tem a ver com um processo que Deus está trazendo para você, uma revelação que ninguém mais teve. Rejeite toda acusação, sobre nós não há mais condenação e nem culpa. Não tem nada a ver com você, tem a ver com a obra que Ele está realizando na sua vida. Ah, pastor, e se eu desistir? Não, Ele não desistiu, a boa obra que Ele começou, Ele vai completar. Querendo você ou não, desejando você ou não, esperando você ou não, Ele vai completar. Mas muito melhor você esperar nele, fazer com que você, que é uma morada, Ele encontre prazer, está habitando em você. Nós precisamos perseverar, aguardando o cumprimento da promessa. Pastor, mas o tempo está passando. Se Abraão tivesse sido filho com 75, ele ia ter mais tempo para viver com o filho dele. Deus restitui o tempo da espera. O Senhor não faz com que você perca o tempo da espera, todo esse processo. A borboleta passa por todo aquele desafio para depois resplandecer voando. E voando muito. Existe uma grande migração de borboletas aí de quilômetros e quilômetros, muito longe que elas vão. Mas elas passam por esse processo. O tempo será restituído. E aí nós vamos para um outro texto da Bíblia que fala a respeito de Josué e Caleb. Os irmãos conhecem a história. Josué e Caleb foi parte daqueles 12 espias que foram enviados para ver a terra lá, e eles foram os únicos que voltaram e trouxeram uma notícia boa: o Senhor vai nos dar essa terra, Ele prometeu, Ele vai nos dar essa terra. Mas todos os outros, com a sua incredulidade, fermentou a nação toda, e eles desistiram. O que aconteceram? Passaram 40 anos no deserto. Deus falou: por causa da incredulidade, vocês não entrarão na terra. Mas Josué e Caleb estavam no meio desse povo. Josué e Caleb não foi incrédulo. Josué e Caleb falou: vamos entrar, reia, subamos e possuamos a terra. Mas o povo não quis, o povo foi incrédulo. Josué e Caleb sofreu as consequências da incredulidade do povo. E se você se colocar no lugar de Josué e Caleb, que peregrinou 40 anos no deserto junto com aquele povo rebelde, eles estavam prontos, eles poderiam pensar: por que nós estamos passando por isso aqui? Nós cremos no Senhor, nós queríamos entrar, agora nós temos que sofrer as consequências com esse povo aqui, 40 anos no deserto. Eles passaram os 40 anos, eles poderiam pensar: que vantagem teve nós cremos no Senhor, que vantagem teve nós sermos ousados para entrar, estamos sofrendo igual todo mundo aqui. Não era igual todo mundo. Enquanto todos os outros envelheceram e morreram no deserto, eles permaneceram fortes. E nós vemos isso no testemunho de Caleb. Ele fala a respeito disso, está lá em Josué capítulo 14, a partir do verso 10. Josué fala a respeito de que eles estavam lá na terra de Canaã, depois o povo infamou, e no verso 10 ele diz: eis agora, o Senhor me conservou em vida como prometeu. 45 anos há desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés, andando Israel ainda no deserto. E já agora sou de 85 anos, estou forte ainda como no dia em que Moisés me enviou. Qual era a minha força naquele dia, tal ainda agora para o combate, tanto para sair a ele como para voltar. 45 anos depois que Josué creu no Senhor, todos morreram no deserto. Ele está afirmando aqui agora, inspirado pelo Espírito Santo, está nas Escrituras, que ele tinha o mesmo vigor, ele continuava o mesmo homem, tanto que ele pegou a montanha, na terra de Canaã, que era um lugar difícil de se cultivar, de criar gado. Por quê? Porque estava jovem, o tempo parou para eles. 40 anos no deserto, para eles não mudou nada, eles continuaram os mesmos, puderam desfrutar da herança, como se tivesse entrado 40 anos atrás. O Senhor fez com que o tempo parasse para eles, para que eles pudessem desfrutar agora da herança, porque creram, porque eles creram, não morreram no deserto. E nós sabemos que o deserto é um lugar terrível, as pessoas envelhecem, pessoas que vivem no deserto, pode passar lá os cremes hidratantes lá, envelhece, a pele envelhece. Josué e Caleb não foi natural na vida deles, eles permaneceram jovens por causa do poder de Deus. O tempo que você está esperando no processo, Deus vai restituir todo aquele tempo. Você não está perdendo tempo com o atraso de Deus, porque Deus não atrasa. Você está passando por um processo para receber a promessa de Deus, o cumprimento de Deus, como foi para Lázaro, como foi para Abraão, e agora como foi para Josué e Caleb. Deus é fiel e fará o mesmo por você. O tempo da espera não se compara com a glória que está por vir.
pastora Maristela sempre fala a respeito do nosso testemunho. Ela sempre fala, foi 7 anos e meio que ela orou pela minha salvação. Pela graça de Deus, depois de 7 anos de oração, de atraso de Deus, eu converti. Mas ela testemunha, ela mesma fala, que Deus estava preparando agora alguém para ser crente junto com ela. Não era apenas para ter um encontro com Deus e continuar vivendo a mesma vida. Eu não falo isso por mim, eu falo isso para a glória de Deus. Nós estamos hoje a mais de 3.000 quilômetros da nossa cidade, da nossa terra natal, que nós vivemos a vida toda, por um chamado de Deus. Deus estava preparando, era um processo para que ela pudesse levantar as asas e voar como uma borboleta, para cumprir o propósito. Você pode pensar 7 anos e meio, mas tem pessoas que esperam 15, 40, 50 anos. Creia no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa. Tudo Deus está fazendo com que coopere para o nosso bem. O tempo que supõe que está atrasado, está cooperando para o seu bem. Se a sua promessa parece demorada, Deus vai compensar e os seus dias serão restituídos. Agora, quando nós estamos orando também, buscando algo de Deus, nós não podemos ignorar as resistências espirituais. O livro de Daniel nos mostra que Daniel se colocou em jejum e oração, pedindo algo de Deus. E quando o anjo Gabriel chega trazendo para ele o milagre, o anjo fala para ele, desde o primeiro dia que você aplicou o coração a orar, Deus liberou a resposta. E eu estava trazendo, mas nas regiões celestiais, os principados se levantaram, o príncipe da Pérsia resistiu, não deixou passar, e você continuou orando, eu voltei, Deus mandou, agora um dos primeiros arcanjos, ele veio, abriu o caminho, e eu estou aqui trazendo a bênção. Então existem resistências espirituais, e como é que nós vencemos essas resistências espirituais? É orando mesmo, quebrando o poder do diabo, mas esperando a promessa de Deus. O próprio Deus está trabalhando para que todas essas resistências caiam. Ah, pastor, se eu não orar, a bênção não vai chegar? Vai chegar. Se você aplicou o coração a orar desde o primeiro dia, a bênção foi liberada. Agora existe um processo até que ela chegue à sua vida. O que nós precisamos é perseverar em oração. Deus não vai desistir, a resposta virá. E quanto tempo você está orando, as taças estão sendo cheias. E se a resistência for muito grande, essas taças serão jogadas agora com fogo do altar de Deus, e o caminho vai ser aberto e a bênção vai chegar. Nós precisamos continuar crendo e esperando as promessas de Deus. Não desanime no processo. Não force para pular a cartilha. Não tente pegar um atalho, permaneça no processo. Esse processo é o próprio Deus que está trabalhando. Daniel recebeu a resposta 21 dias depois. Não tinha nenhum problema a ver com Daniel, não era pecado de Daniel. Ele apenas perseverou 21 dias em oração e jejum. O texto está lá em Daniel 10, a partir do verso 12. Então me disse, o anjo para Daniel, não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, a ser humilde perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras, e eu vim por causa das tuas palavras. Mas o príncipe do reino da Pérsia, potestades, principados, se pôs de fronte de mim 21 dias, e eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me, e eu fiquei ali com os reis da Pérsia. Nós não sabemos de todas as coisas que acontecem no mundo espiritual, e é bom que não saibamos mesmo. Quando eu fiz o seminário, tinha uma colega que fazia o seminário comigo, ela disse que um dia orou para Deus que ela queria ver o mundo espiritual. Na verdade, duas, uma irmã e um irmão. Um dos que me contou o testemunho dele foi um irmão que estava dando aula, era professor. Ele falou, Senhor, eu quero ver o mundo espiritual. Esse irmão disse que teve um flash que abriu. Já viu aquelas cenas de filme apocalíptico, só fumaça, fogo, escuro, aquela coisa toda, aquela batalha? Ele disse que na hora fechou o olho e falou, Deus, fecha meus olhos, não quero ver isso mais. Tamanha batalha espiritual. Mas essa irmã disse que orou um dia que ela queria ver o mundo espiritual. E de repente ela começou a ver demônio em todo canto. Ela está andando na rua, demônios ali, demônios nas árvores, demônio em todo canto. E ela disse que pediu para Deus que não queria ver mais. Mas Deus falou para ela, esse é um dom que eu te dei. E os dons de Deus são irrevogáveis. Mas era um dom para quebrar cadeias. Ela via as pessoas, ela impunha as mãos, as pessoas eram libertas. Nós não sabemos o que está acontecendo aqui. Eu gosto muito da parábola do semeador, que era Jesus que estava pregando.
Mas ele fala que tinha um grupo de pessoas que o diabo estava arrebatando a palavra nos ouvidos. Sequer chegava a palavra nos ouvidos dele. Era o próprio Filho de Deus que estava pregando. Imagina o pastor Iron pregando aqui. Se você não estiver com o coração aberto para receber a palavra, se você veio aqui para avaliar a palavra, não, vamos ver o que ele está falando, o diabo vai tirar a palavra do seu ouvido. Tem pessoas que vêm aqui ou vai em outros ministérios, não, vamos ver como é que é a palavra dele. Se você não vem para ouvir de Deus, daquele que está falando aqui, o diabo vai tirar, você vai embora. Não, não gostei da palavra. A verdade é que você nem ouviu a palavra, porque é o Espírito Santo que traz a revelação. Nós não podemos desconsiderar o mundo espiritual. Era Jesus que estava pregando e o diabo estava ceifando a palavra antes da pessoa ouvir. Era aqueles que estavam à beira do caminho, coração endurecido, querendo primeiro avaliar o pastor. Não, vamos ver quem é que está pregando. Se você tiver coração para ouvir a voz de Deus, você vai ouvir até de um jumento, como Balaão ouviu. Até um jumento falando, você vai ouvir o próprio Deus falando com você. Mas hoje em dia, por causa da internet, tem muitos irmãos que estão ficando vacinados com pregação. Houve tanto lixo na internet que você fecha o coração. Primeiro você tem que julgar a palavra, aquela coisa toda, né? Você tem que julgar mesmo. Mas nós estamos mostrando versículos aqui para você ver que o que nós estamos falando é palavra de Deus. Por isso nós precisamos continuar orando e crendo no cumprimento da promessa de Deus. Jesus disse que nós devemos continuar orando, ainda que Deus pareça demorado em nos ouvir. Está lá em Lucas capítulo 18, verso 7. Olha o que Jesus falou: não fará Deus justiça aos seus escolhidos. Quem é escolhido de Deus, diga glória a Deus. Você é um escolhido. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a Ele clamam dia e noite. Tem muitos escolhidos que não clamam dia e noite, mas se nós clamarmos a Ele, Ele vai fazer justiça, embora pareça demorado em defendê-los. Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Não está falando aqui de religiosidade, não. Ele só está falando que as promessas de Deus são irrevogáveis. Os dons de Deus são irrevogáveis. Já foi liberado. Nós somos herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo, e tudo já nos foi dado. Mas será que vai chegar um momento que ninguém espera mais receber a herança? No contexto que ele está falando aqui, Deus vai fazer justiça aos seus escolhidos. O que foi liberado na obra da cruz, você vai receber. Mas para receber, você precisa continuar crendo. Ele está falando, se tiver fé no seu coração, você vai receber, você vai passar pelo processo. E a bênção de Deus vai chegar na sua vida. Há momentos em que a nossa paciência e perseverança se tornam a nossa maior expressão de fé. Há milagres que acontecem rápido. Esse que a irmã Terezinha falou aqui foi algo rápido. Há orações que você tem a resposta no mesmo dia, no outro dia. Mas há momentos que nós precisamos perseverar e ter paciência. Perseverança é algo que nós aplicamos no coração. A paciência é fruto do Espírito. Em Hebreus capítulo 6, verso 12 está escrito: para que vos não façais negligentes, não desanime, não pare, mas sejais imitadores dos que pela fé e paciência herdam as promessas. Aqui tem aquela relação dos heróis da fé. Abraão, nós falamos aqui de Marta, Maria, de Abraão, né, de Josué e Calebe. Eles tiveram paciência. Josué e Calebe passou 40 anos no deserto. A maioria dos irmãos aqui não tem 40 anos. Eles passaram 40 anos perseverando e tendo paciência de esperar o tempo deles. Às vezes, a nossa expressão de fé é apenas a perseverança e paciência. Nós não podemos entender todos os motivos desses aparentes atrasos de Deus, mas podemos descansar, porque Ele é fiel. Ele é fiel. Hoje a mensagem de hoje é para trazer paz ao seu coração. Se você ainda não recebeu o que está esperando, persevere nele, confie nele, espere nele, porque a fidelidade dele vai fazer com que ele agora traga. Ele já revelou o seu amor por nós. Enquanto você espera, continue confessando que você é amado. Como a Bíblia diz, amava Jesus, Marta, Maria e seu irmão Lázaro. E porque ele amava, ele esperou o processo para depois se dar a revelar a eles. A verdade é que quando nós esperamos no Senhor, nós podemos falar como Jó: por fim, Ele se levantará em meu favor. Está lá em Jó capítulo 19, verso 25, porque eu sei que o meu Redentor vive, e por fim se levantará sobre a terra para me abençoar. Eu sei que o meu Redentor vive, e por fim Ele vai cumprir todas as suas promessas.
Eu sei que o meu Redentor vive e ele já se levantou. Jó estava profetizando a respeito de Jesus que seria levantado na cruz. Nós estamos depois da cruz, Jó estava antes da cruz, mas nós já estamos agora, ele já foi levantado e ele é fiel para cumprir cada uma das suas promessas. Mas hoje você pode confessar: eu sei que ele vive, ele morreu e ressuscitou, ele vive e ele vai trazer para mim cumprimento de todas as suas promessas. Queria convidar você a ficar de pé e a nós orarmos ao Senhor, para que Ele mesmo nos capacite com perseverança e paciência, e permanecermos na presença dEle. Muitos irmãos desanimam e vão embora. Muitos irmãos acham que não estão recebendo a bênção de Deus, porque falharam, porque não creram, porque fizeram coisa errada. Outros tantos culpam outras pessoas, são piores ainda. Não estou recebendo a bênção, porque essa igreja não tem unção. O meu líder não tem unção, o pastor não tem unção, por isso que eu não vou procurar outro ministério. Mas se Deus mandou você para cá, aqui é o lugar que Ele vai te abençoar. Eu falo isso em paz, toda vez que tem um irmão que está vindo para cá, eu falo: se Deus está te mandando para cá, venha. Se Deus está te mandando, esse é o lugar do pasto verdejante, água de descanso e refrigério de alma. Mas se Deus não está te mandando, isso aqui vai ser um deserto para você. O mesmo lugar que é pasto verdejante para um, é deserto para o outro. Porque nós temos um Senhor, e todas as promessas foram feitas por Ele. Descanse no seu Senhor, no lugar que Ele te colocou. Espere no Senhor, no lugar que Ele te colocou. Mas hoje tem muitos Rolling Stones aí, crentes, né? Pedras rolantes que não param em lugar nenhum. Vem para cá, daqui vai para outro lugar, daqui vai para o outro, lá está procurando alguém que tem unção. A unção é do Espírito. E você vai receber a bênção no lugar que Ele te colocou. Feche os olhos e ore ao Senhor agora. Senhor, eu quero que essa mensagem domine o meu coração. Eu quero perseverar diante do Senhor. Senhor, eu quero descansar diante do Senhor. Pai, no nome de Jesus, nós oramos nessa hora, ó Deus, para que a Tua palavra, que é verdade e vida, enche o nosso coração, ó Deus, da revelação, para que possamos descansar no Senhor. Ainda que pareça demorado, nós cremos, porque o Senhor mesmo disse: não fará justiça Deus aos seus escolhidos. Nós oramos hoje, ó Deus, para que o Senhor manifeste o Teu poder, cumpra o Teu querer, seja feita a Tua vontade na vida de cada um dos irmãos, seja feita a Sua vontade, ó Deus, na nossa vida como igreja, seja feita a Sua vontade na minha vida, na minha casa, na minha família. Nós oramos hoje, nos colocamos aos Teus pés, para descansar no Senhor, esperar no Senhor, crendo que o Senhor é fiel, porque o Senhor vive e reina. Oh, nós esperamos no Senhor, hoje confessamos, porque o meu Redentor vive, Ele se levantará e vai trazer cada uma das nossas necessidades, como Jeová Jireh, Jeová Rafá, Jeová Nissi, Jeová Shalom. Nós oramos hoje e te agradecemos em nome de Jesus. Diga amém.